Graça e paz, igreja. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais um culto de doutrina, por mais uma oportunidade que Deus nos permite, né? Desfrutarmos da sua presença, da sua graça e, de fato, aprendemos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Então, o desejo do meu coração é para que o Santo Espírito de Deus possa ministrar a cada família, a cada lar, neste momento. E aí, irmãos, eu quero convidar vocês para um momento de oração. Nós vamos orar nesse momento pedindo, de fato, o auxílio, né, a orientação do nosso Deus, que Ele nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos orar, então. Pai Santo e querido, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que Tu nos dá de buscarmos a Tua face, de ouvirmos, Senhor, as Sagradas Escrituras. Te agradecemos por esse estudo que temos feito do livro do Gênesis, e tudo o que já aprendemos até aqui, Senhor. Nós cremos que ainda há muito que podemos aprender por meio desse estudo. Então, que o Teu Santo Espírito continue nos instruindo, continue nos orientando e nos conduzindo para a honra e glória do Teu nome. Que neste momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, Senhor, tanto na explanação desse texto, mas principalmente, Deus, na compreensão dele, para que todos nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido de Ti. Fica conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Primeiro, eu quero só fazer com vocês uma breve recapitulação do que nós vimos, né, no início desse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 18, né, do livro do Gênesis. Nós já vimos, irmãos, o primeiro bloco desse capítulo na semana passada, ali por meio da vida da diaconisa Simone, né? Nós vimos ali, basicamente, que Abraão, ele recebeu a visita do Senhor e de 2 anjos, né? E ali nós vimos aquilo que foi tratado, né? Basicamente, esses 3 homens, né? O Senhor e esses 2 anjos, eles aparecem ali a Abraão, e Abraão reconhece ali que um deles seria, então, o próprio Deus. E aí Abraão, ele oferece para aqueles homens uma refeição, né? Ali um verdadeiro banquete na presença do Senhor. E o propósito do Senhor naquela visita, né, era basicamente anunciar, como nós vimos, o nascimento de Isaac, né, que dali a 1 ano, Isaac ele seria então concebido, né, ele seria então, enfim, ele viria à luz, né? Então, basicamente seria isso. E aí, depois disso, irmãos, o Senhor ele delibera, ele começa meio que refletir assim, se ele deveria ocultar a Abraão o que ele estava para fazer, né? E, no fim das contas, Deus ele decide revelar a Abraão qual era, então, o seu plano, né? Isso aqui já adentrando no segundo bloco do capítulo, que seria Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vamos focar um pouco nesse bloco aqui e, principalmente, irmãos, no próximo, Abraão intercede junto a Deus pelos homens, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos ler aqui alguns versículos desse primeiro bloco, apenas o versículo 20 e o 21, e vamos ver o que podemos aprender através desse texto. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Certo, irmãos? Então, basicamente é isso. Nós sabemos, né, que Sodoma e Gomorra eram cidades que eram referências, né, exemplos de iniquidade, né, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é mal, perverso, né? Eles haviam atingido, né, o maior grau de decadência, tanto moral quanto espiritual, né? Então, era uma situação bem complicada, né? Ali, a daquelas 2 cidades. Inclusive, no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 13, está escrito: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? Então, a pergunta aqui é, então por que Abraão se importaria com eles, né? Porque nós veremos, no próximo bloco, que Abraão ele vai interceder, né, ali pelos homens daquela cidade, né? Bem, irmãos, provavelmente, né, o que podemos supor aqui
é que Abraão ele se importava com os perdidos, com aqueles que estavam, sabe, distantes do Senhor, perdidos na idolatria, perdidos, né, no pecado. Podemos supor isso, até porque o próprio Abraão, né, ele havia sido idólatra, ele havia sido, né, ali um praticante do pecado antes do seu chamado, né? Então, certamente havia em Abraão uma sensibilidade para com aqueles que estavam ali se perdendo, para aqueles que estavam ali sob a ameaça de uma condenação, né? Então, o que podemos supor é isso. Porque a partir do versículo 22, Abraão, ele vai ali basicamente, ou melhor, a partir do bloco que se inicia no versículo 22, Abraão ele vai começar ali a interceder pelos habitantes daquela cidade. Então vamos lá, versículo 22 até o 25, e nós vamos ver o início do clamor de Abraão. Então, partiram dali aqueles homens, né? Entendemos os 2 anjos que acompanhavam o Senhor, e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Agora, vejam só. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, irmãos, basicamente aqui nós temos, né, questionamentos ousados da parte de Abraão, né? Questionamentos ousados que ele dirigiu ali ao Senhor. Ele, olha, Senhor, se houverem 50 justos naquela cidade, 50 justos em Sodoma, ainda assim o Senhor vai destruir toda aquela cidade? O Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Né? Enfim, ele faz esses questionamentos ali ao Senhor. E algo que nós já aprendemos, irmãos, mas às vezes é bom recordar, é que o questionar a Deus em si não é uma atitude pecaminosa, né? Nós podemos lembrar do exemplo do próprio Cristo, ali na cruz do Calvário, quando ele perguntou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Né? Aquela famosa exclamação de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Então, o questionamento em si não é pecado, mas o que devemos relembrar sempre é que a linha entre o questionamento e a murmuração ela é muito tênue. A murmuração é pecado, a murmuração era que o povo de Israel fazia ali no período, né, em que eles estavam ali, principalmente no deserto, né, onde eles faziam ali questionamentos, mas eram questionamentos com um tom ali de murmuração, né, de insatisfação, de reclamação, quando eles perguntavam, né, coisas do tipo, por que saímos do Egito, né? Enfim, então era um caso totalmente à parte. Aqui, o questionamento de Abraão, ele não é num tom de murmuração, né? Ele basicamente está aqui apresentando, né, realmente uma dúvida genuína que ele tinha ali diante do Senhor e, ao mesmo tempo, intercedendo em favor das pessoas que residiam ali, né? E nós temos que lembrar também, irmãos, um detalhe importante, é que o sobrinho de Abraão, Ló, que, pelo que entendemos, era um parente, né, um familiar que Abraão amava muito, ele morava ali em Sodoma, né? Está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, o seguinte, que Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias, né? Então, Ló ele tomou a decisão errada de escolher ir para Sodoma, de escolher morar ali em Sodoma, como nós vimos nos últimos capítulos. Ele também escolheu errado ali quando Abraão resgatou após uma grande batalha e Ló acabou sendo raptado, né? Ele poderia ter voltado, né, a se reconciliar com seu tio, voltado ali a viver junto com seu tio, mas ele novamente retornou ali para Sodoma. Mas a Bíblia vai dizer, né, o texto inspirado, que Ló ele era um homem justo, que ele se incomodava com a maldade que havia naquela cidade, que imperava ali, semelhante a nós, né, nos nossos dias, que olhamos, né, para o cenário de
de maldade, enfim, toda a violência, todo o pecado que superabunda neste mundo, e isso nos incomoda, isso nos angustia, né? Então, uma situação semelhante. Então, certamente, irmãos, o desejo de Abraão era que o Senhor poupasse a Ló, né? Abraão, ele queria que Ló, e certamente a família de Ló, fossem salvos daquela destruição. Mas percebam, né? Abraão, ele não suplicou apenas para salvar a Ló. Percebam isso, né? O desejo de Abraão era que ali a cidade em si ela fosse poupada. Do contrário, o pedido de Abraão podia ser diferente. Ele não acreditava, certamente, que Ló era justo. Então ele podia dizer, Senhor, se houver um justo, poupa aquela cidade, sabe? Ou algo do tipo. Então, se houver um justo, Senhor, salva somente a este, ou salva este e a sua família, ele poderia ter pedido coisas dessa natureza, né? Pedido uma salvação particular para Ló. Mas não foi isso que Abraão fez, irmãos. Abraão não pediu ali para que somente Ló e sua família fossem poupados. E tampouco Abraão ele pediu para que somente os justos fossem poupados. Percebam isso? Ele disse, olha, se houverem tantos justos, então, que toda a cidade, né, seja poupada. Basicamente é isso, né, que ele vai pedir. E, diante disso, irmãos, nós vemos que Abraão, ele recebeu do Senhor uma resposta positiva, podemos dizer. Vejam aí comigo o versículo 26, né? Diz assim, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Viram? Então Deus não disse, olha, eu vou poupar apenas os justos. Os 50 justos eu pouparei. Não, Deus disse, olha, se eu encontrar em Sodoma 50 justos, eu pouparei toda a cidade. Né? E aí Abraão, ele é ousado, mas ele faz isso com temor, tá, irmãos? Ele é ousado para ir reduzindo esse número mínimo. Ele começou com 50, depois ele diz, olha, e se faltarem 5? Se forem só 45? Aí Deus diz, olha, eu vou poupar a cidade por amor aos 45. Aí Abraão, mas se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? E se forem 10? Aí Deus diz, olha, eu pouparei a cidade por amor dos 10. Né? E aí, o que nós podemos entender aqui, irmãos, é que o Senhor ele atendeu a intervenção insistente de Abraão, né? A essa súplica que ele fez em favor dos homens, né? Como está escrito aqui no título do bloco. Conclusão, versículo 33. Disse ainda, perdão, irmãos, 33. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Né? Então aqui nós concluímos a leitura. E a aplicação, irmãos, que nós podemos extrair desse texto, a maneira como podemos aplicá-lo, né, nas nossas vidas, é basicamente uma aplicação, uma lição. Devemos interceder pelos perdidos. Né? E por perdidos entendam aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador pessoal, aqueles que não têm ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Né? Por estes que estão, espiritualmente perdidos, né? Que estão ali caminhando para uma condenação, para uma perdição eterna. Né? Então, é nesse sentido, devemos interceder por eles. Abraão, irmãos, ele não seria afetado diretamente pela destruição de Sodoma e Gomorra. Sabe, a destruição não o alcançaria. O que aconteceria de ruim para Abraão seria ali, se Sodoma fosse destruída, que o seu sobrinho Ló possivelmente também morreria junto com a cidade. Pelo menos era assim que Abraão pensava, certamente, né? Mas Abraão em si, a sua família, a do seu núcleo familiar, não seria afetado. Mesmo assim, Abraão ele não foi insensível, ele se importou não só com Ló, mas com os habitantes ali daquela cidade. Ele intercedeu por aqueles que estavam ali sob essa ameaça, né? Essa iminente condenação. Né? E isso nos ensina, irmãos, que nós devemos sim amar aos perdidos. Né? Porque, a bem da verdade, irmãos, no passado, nós também estávamos perdidos. Né? Nós estávamos também sob essa iminente condenação.
até que fomos resgatados, né, do lamaçal, até que fomos tirados do abismo pelo Senhor Jesus Cristo, né, lavados e redimidos pelo seu sangue, ali, de fato, reconciliados com o Pai, por meio da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então lembremos, irmãos, de onde Deus nos tirou. Provavelmente Abraão se lembrava que ele foi tirado ali de um contexto de idolatria, de um contexto ali pecaminoso, né? E Abraão, ele intercedeu então pelos perdidos. Então pratiquemos, irmãos, a mesma intervenção perseverante que Abraão ele demonstrou ali em favor dos perdidos, né? Essa intercessão ali insistente que Abraão ele fez, né? Pelos perdidos que estão a caminho do abismo, que estão a caminho ali do inferno, a caminho da condenação. Nós não devemos, irmãos, desistir dos nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo, dos nossos amigos, né, da escola, do trabalho, da universidade, onde quer que seja, as pessoas que nos cercam, que nos são preciosas, né, ainda que não haja ali um vínculo familiar, um vínculo sanguíneo, mas são pessoas importantes para nós. Não devemos desistir, irmãos, daqueles que caminharam em igreja em algum momento e acabaram se desviando e acabaram se perdendo no meio do caminho. Devemos interceder por estes também. Devemos interceder até mesmo por desconhecidos, né? Pessoas que nós só ou conhecemos de ouvir falar, né? E que sabemos que estão numa prática complicada, né? Espiritualmente falando. Então, devemos interceder por esses, né? Nós não devemos ter uma postura cômoda, né? No sentido de pensarmos assim, mas eu já orei tanto. Oremos mais, irmãos. Vamos orar mais por essas pessoas. Abraão, ele perseverou na oração e ele obteve do Senhor o seu favor, né? Então, isso nos ensina uma lição, né? Então é isso, irmãos. Devemos interceder pelos perdidos. Eu espero em Deus que essa palavra ela encontre sim um lugar nos nossos corações e que possamos colocar ela em prática, né? E, de fato, que a vontade do Senhor ela seja feita em nossas vidas. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus aplique em nós a sua santa palavra e nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, muito obrigado por tua palavra, pela explanação dela. Que no nome de Jesus, ó Pai, possamos sim, da mesma forma que Abraão, interceder pelos perdidos, interceder por aqueles que estão distantes do teu caminho, Senhor. Faz assim na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, enfim, na vida daqueles que já caminharam à igreja, mas hoje não estão, Senhor, seguindo ali os passos de Jesus Cristo. Alcança, Senhor, tem misericórdia, resgata, Senhor, mediante a tua vontade. Marca um encontro, da mesma forma que tu fizeste, Senhor, com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Faz, Senhor, a tua vontade e permanece nos ensinando, nos orientando através da tua palavra, por meio desses cultos de doutrina, né? Por meio desse estudo que temos feito do livro do Gênesis. E é no nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra. Paz.